Hoje, a gente vai explorar uma conversa que aconteceu num campo de batalha milhares de anos atrás, mas que de um jeito incrível ainda ecoa na nossa vida. Estamos falando do Bhagavad Gita, um dos textos espirituais mais reverenciados do mundo. Imagina a cena: estar ali, num campo de batalha imenso, prestes a começar uma guerra terrível, e de repente perceber que os inimigos são a própria família, os amigos, os professores. É exatamente essa crise moral profunda que dá o pontapé inicial para toda a conversa do Bhagavad Gita. Quer dizer, o que fazer quando toda escolha parece errada? É por aqui que a nossa análise de hoje começa. Então vamos lá. A história começa no campo de Kurukshetra, onde dois exércitos gigantescos estão reunidos para uma guerra que vai decidir o destino de um reino inteiro. E no meio desse conflito todo está o príncipe Arjuna. Antes da primeira flecha ser atirada, ele pede ao seu cocheiro, Krishna, para dar uma olhada em quem está do outro lado. Aqueles que ele mesmo chama de tão ansiosos pela guerra. E o que ele vê é devastador. E fica bem claro por quê. Isso aqui não é uma luta contra um inimigo desconhecido. É uma guerra civil que está rasgando a própria família dele no meio. De um lado, os Pandavas, liderados por Arjuna. Do outro, os Kauravas, que incluem o primo, o tio-avô e até o professor dele. Quando ele se depara com a ideia de ter que matar a própria família, Arjuna começa a questionar a moralidade da guerra. Será que não seria melhor simplesmente largar tudo, renunciar ao dever e ir embora? A angústia é tanta que, como o texto descreve, ele literalmente solta o arco e desaba ali mesmo, na carruagem. E é nesse momento de crise total que Arjuna se vira para o cocheiro dele, Krishna, que se revela ser muito, mas muito mais do que aparenta. Ele é uma encarnação do deus Vishnu. E o que vem a seguir é a conversa que forma o coração do Gita. O que se desenrola a partir daí não é, sabe, um plano de batalha. É uma conversa divina, é um dos diálogos filosóficos e espirituais mais importantes de toda a história da humanidade. E só para ter uma dimensão do que a gente está falando, é só olhar os números. São 18 capítulos, 700 versos. É parte de um épico gigantesco, o Mahabharata, e foi composto séculos antes da Era Comum. Isso mostra o quão profundo e antigo é esse texto. A resposta de Krishna não é um simples vá lutar, de jeito nenhum. Em vez disso, ele oferece a Arjuna um verdadeiro mapa para navegar pelas complexidades da vida, apresentando 4 caminhos espirituais principais, que são conhecidos como yogas. Cada um desses yogas é uma abordagem diferente para alcançar a clareza espiritual, sabe? Cada um se encaixa com um tipo de temperamento. Tem o caminho da ação altruísta, o caminho da devoção cheia de amor, o caminho do conhecimento intelectual e, claro, o caminho da meditação. E no centro de todo o conselho de Krishna está esse conceito, o Dharma. Para o Arjuna, isso significa entender qual é o seu dever como guerreiro. Mas a chave, o pulo do gato, não é só agir, é agir sem se apegar ao resultado da ação, seja a vitória ou a derrota. Essa é a essência da ação altruísta, que eles chamam de Nishkama Karma. A ideia é focar em fazer a coisa certa e não no que se vai ganhar com isso. Quando se faz o que é certo, sem esperar recompensa, a pessoa se liberta dos efeitos do karma. Simples assim. Só que conforme o diálogo avança, fica muito claro que a mensagem do Gita vai muito além de uma batalha literal. Pensa bem, e se o campo de batalha de Kurukshetra não for um lugar de verdade, mas sim uma metáfora para a mente humana? Talvez a guerra descrita seja, na verdade, a eterna luta interna que todo mundo enfrenta. Olhando por esse ângulo, o Arjuna se torna um símbolo da alma humana, ali paralisada pela dúvida, pelo desespero. E Krishna? Krishna é a voz do eu divino que existe dentro da gente, o Atman, nos guiando para a sabedoria e para a ação correta. Krishna descreve essas duas naturezas opostas que existem dentro de nós. Ele basicamente reforça que a batalha de verdade não é com arco e flecha. A guerra acontece nas nossas escolhas diárias, entre um caminho de compaixão, que leva à liberdade, e um caminho de egoísmo, que só leva ao sofrimento. E é justamente esse poder alegórico, essa capacidade de falar sobre a nossa guerra interna, que explica por que, depois de tantos milênios, o Gita continua sendo uma fonte de inspiração para tanta gente no mundo todo. Vamos pegar um exemplo prático. Um grupo de estudantes de Vedanta, que é uma escola de filosofia hindu, lá no Rio de Janeiro. Para eles, o Gita não é uma relíquia.
É um guia prático para lidar com o tal desencantamento espiritual, com aquela perda de sentido que muita gente sente hoje em dia. Para esses estudantes, viver uma vida de yoga é aplicar os ensinamentos do Gita no dia a dia. É integrar a mente e a ação, cultivar a calma e, em cada situação, escolher fazer o que é certo, o que é dármico. É uma resposta direta àquela busca fundamental por um propósito, né? E essa busca por propósito não é um fenômeno isolado, de forma alguma. A influência global do Gita é gigantesca. Como a gente vê aqui, com quase 2.000 traduções conhecidas, ele é um dos textos espirituais mais difundidos e estudados da história. E com isso, a gente volta para o começo. A pergunta que o Arjuna enfrentou lá em Kurukshetra, no meio do caos daquele campo de batalha interno dele, é a mesmíssima pergunta que o Gita deixa para cada pessoa que o lê. No seu próprio campo de batalha, qual é a ação correta?